amigos do programa Saia Jongo. Hoje vamos conhecer as novidades em cirurgia plástica. Com vocês, Dr. Elias Maito falando sobre isso. Amigos do programa Saia Jongo, nosso bate-papo mais do que especial hoje é com o Dr. Elias Maito, que está aqui ao meu lado. Eu estou aqui no consultório dele, porque o programa gosta de trazer para vocês sempre informações diferenciadas. E nada melhor que falar com quem é top em cirurgia plástica, que está aqui em Passo Fundo ainda trazendo novidades e que hoje vai conversar no bate-papo assim especialíssimo para mostrar tudo isso que ele faz e contar um pouquinho da história dele. Vamos começar esse bate-papo? É hora de começar essa nossa conversa informal aqui. E eu vou começar falando do seguinte: quem é ele? Eu vou fazer 3 perguntinhas. Quem é o Elias Maito? De onde vem esse rapaz, esse jovem médico? E qual é a formação dele? Parece sim perguntas técnicas, mas eu gostaria que você falasse isso de uma maneira bem informal para mostrar para todo mundo quem é você na verdade. Oi, Céia. Oi também aos teus telespectadores. É um prazer estar aqui falando contigo. Quem é o Elias Maito? Então, eu sou natural de Sananduva, uma cidade aqui próxima a Passo Fundo. Sou médico cirurgião plástico. A minha formação ela foi feita em Porto Alegre, né? Então, eu fiz a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A minha formação em cirurgia geral foi no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, também um Hospital Federal. E a cirurgia plástica foi feita no Hospital Conceição, que é um hospital do complexo do Grupo Hospitalar Conceição, também um hospital federal, que é uma referência na cirurgia plástica e em outras diversas especialidades médicas e em todas as áreas da saúde. Elias, agora eu vou fazer mais perguntas. Eu quero saber mais coisas da tua vida, mas agora eu quero falar mais do teu trabalho. Onde é que você trabalha atualmente, né? Onde é que você exerce a tua profissão? E junto com isso eu vou fazer aquela pergunta: por que você que saiu de Sananduva, sua formação em Porto Alegre, escolheu Passo Fundo para trabalhar e também para morar, né? Porque agora você virou um passofundense. Atualmente eu estou trabalhando em Passo Fundo, né? Eu moro em Passo Fundo, mas eu também atendo numa cidade aqui próximo, que é a Concórdia, e eu ainda mantenho os vínculos com a minha cidade natal, né? Que é Sananduva. Eu acho que isso é importante, tu manter as tuas origens e também poder levar um pouco do meu trabalho para a minha cidade, onde eu nasci, onde eu tive a minha infância. Então, eu moro em Passo Fundo, mas eu mantenho o meu trabalho também em Concórdia e também em Sananduva. E o motivo pelo qual eu escolhi essa bela cidade que é Passo Fundo são vários motivos. Uma, porque Passo Fundo é um centro médico de excelência, provavelmente é o segundo do sul do país, só atrás de Porto Alegre, mas muitas vezes tem muito mais recursos do que Curitiba, por exemplo, muito mais recursos do que Florianópolis, que são 2 capitais. Então, Passo Fundo é um centro médico de excelência, tem grandes profissionais, ótimos hospitais. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo também é porque eu nasci em Sananduva e que tem um vínculo muito grande com Passo Fundo, em todos os sentidos. Minha irmã mora aqui, ela é médica, né, também. Ela fez os seus estudos aqui em Passo Fundo. O meu irmão também estudou aqui em Passo Fundo. Eu tenho tios e tias em Passo Fundo. Então, é uma relação profissional e familiar com a cidade. E é uma ótima cidade, eu adoro estar aqui. Acho ela muito legal mesmo. Elias, e qual é a tua área de atuação em cirurgia plástica? E também, assim, eu vou te fazer uma pergunta: qual é as cirurgias que você mais faz? Então, a minha área de atuação, ela é na cirurgia plástica, tanto estética quanto a cirurgia plástica reparadora, que são as 2 grandes áreas da cirurgia plástica.
As cirurgias mais feitas hoje em dia são as cirurgias estéticas, né? E, dentre elas, a mamoplastia de aumento, que é a prótese de silicone, né, de aumento das mamas, ela é a principal, a campeã. Logo, em seguida, vem a cirurgia de contorno corporal, por exemplo, a lipoaspiração, que também é uma cirurgia muito procurada. Elias, fazer uma pergunta, curiosidade. Nessas duas espécies de cirurgias, né, são especialidades, são a de mama, né, a prótese de mama, que é essa do aumento da mama, né. Eu gostaria que você falasse para mim sobre inovação nessas próteses, porque as próteses, ao longo do tempo, elas passaram, as antigas tinham que ser trocadas, davam problemas, vamos falar no dito popular, empedravam, como elas diziam, né? Depois, de certo tempo, tinha que fazer uma certa troca. Como é que evoluiu? E outra coisa que eu gostaria de saber é sobre a segurança hoje da lipoaspiração, né? Porque todo mundo quer fazer, e de repente lá vem aquele medo. Ai, meu Deus do céu, fulana teve um problema, vai acontecer. Aí anestesia, ai, como é que funciona isso, né? Dá aquele pavor. Como é que evoluiu a medicina nesses dois casos? Perfeita pergunta, Céia. Acho que é muito pertinente. Sobre a evolução das próteses, né, mamárias. Há cerca de 20 anos, mais ou menos, as próteses elas tinham uma outra textura. Elas eram próteses lisas, né? E isso fazia com que as complicações fossem muito maiores. E uma delas, né, que tu falaste, é a contratura capsular. E hoje, que no passado, isso girava em torno de 20%. Então, é uma estatística muito alta para uma cirurgia estética. Praticamente, hoje em dia, isso é inaceitável. E com a evolução das próteses, com a evolução do material, com a evolução do silicone, isso baixou para menos de 1%. Então, essa evolução tecnológica das próteses, tanto é que hoje não é obrigatório tu fazer as trocas a cada 10 ou 15 anos, como era preconizado antigamente, né? Por quê? Porque o material ele melhorou muito. Então hoje a prótese de silicone, ela é um material muito seguro. É um material que pode ser implantado em meninos a partir dos 17, 18 anos, até quando a mulher quiser, né? Então são materiais muito bons. E sobre a lipoaspiração, hoje em dia as técnicas também estão muito mais seguras, né? Desde o material utilizado até o limite da quantidade de gordura que pode ser lipoaspirada. Nós sabemos que tem um limite tanto de gordura, que isso é avaliado pelo peso corporal, quanto também pela superfície do corpo que pode ser lipoaspirada. Então, uma lipoaspiração feita num paciente bem avaliado, saudável e dentro dos limites da técnica, pode ser e é um procedimento seguro e traz muitos benefícios para o paciente e para o contorno corporal e para a sua autoestima. Então, é um procedimento que, se usado as técnicas adequadas, dentro dos critérios de segurança, que isso acho que é a coisa mais importante em qualquer tipo de cirurgia, principalmente em cirurgia plástica e estética, onde o paciente vem muito bem, ele tem que sair muito melhor. E essa é a nossa ideia. Elias, doutor Elias, quando devo fazer uma cirurgia? Vou fazer a pergunta. E quando devo fazer uma cirurgia plástica? Existe idade ideal? A idade certa? Existe algum limite na idade para que a cirurgia ou o procedimento não seja feito, né? E porque existem as cirurgias que eu digo que são de puro embelezamento, né? E as outras são algumas coisas necessárias realmente, né? Então, ao decorrer do tempo e da idade. Então, existe algum limite para isso? Então, Céia, a idade não é o fator mais importante para a realização de uma cirurgia plástica. Existem procedimentos que são indicados desde a infância até a maioridade. Por exemplo, na infância, uma criança que nasce com o lábio leporino, que é aquele defeitinho no lábio, ou então as crianças
que tem a orelha em abano, né? Então, são procedimentos que são feitos em crianças. Ao mesmo tempo, existem procedimentos que podem ser feitos em pacientes de 70, 80 anos. Por exemplo, uma cirurgia que não é completamente estética, muitas vezes, é a cirurgia das pálpebras, que chega a um ponto que pode, inclusive, atrapalhar a visão. Então, esse procedimento ele pode ser feito em pacientes com 70 anos, por exemplo, que é um procedimento seguro, é feito geralmente com anestesia local. Então, o que mais importa não é a idade. Todas as idades podem ter as suas queixas, né? Alguma coisa que lhe incomoda, e podem fazer a cirurgia plástica. O que precisa é estar em condições de saúde para poder fazer esse procedimento. As pessoas têm que estar... não é que não tenham doenças, mas que as suas doenças estejam compensadas, né? Tem uma pressão alta, por exemplo, desde que esteja com a pressão compensada, tratada, pode fazer um procedimento, tanto estético quanto também reparador, que é o caso, por exemplo, né, da cirurgia das pálpebras. E a cirurgia plástica, de uma maneira geral, ela contribui e muito com a melhora da autoestima do paciente, né, Céia? Então, e como é bom ter autoestima elevada, né? Isso muitas vezes melhora o teu relacionamento social, o teu relacionamento com o teu trabalho, com os teus amigos, até com o teu companheiro, com a tua companheira. Então, isso é o que nós queremos, né? É o que a cirurgia plástica quer dar para os pacientes. Uma melhora da autoestima, uma melhora da qualidade de vida, e que é o meu objetivo, dar o melhor de mim para as minhas pacientes e para os meus pacientes. Elias, e quando acontecem aquelas pequenos probleminhas que eu digo, não são probleminhas, mas solicitações ao médico de uma cirurgia, a paciente mostrando um desejo inconteste de ter uma cirurgia X, e que você sabe que está chegando quase a um exagero, né? Porque a pessoa está bem, ela está bonita, mas ela quer muito mais, porque hoje todo mundo é influenciado pela mídia, pelo corpo perfeito das Giseles da vida, e se esquece que a Gisele tem quase 2 metros de altura, que ela é uma super magra, e que ela vai ser sempre assim, uma super magra, né? E resolvem querem ficar assim. Então, como é que você trabalha isso? Como é que trabalha a cirurgia, essa solicitação, né, que vem, eu quero ser igual a fulana, eu quero ter o corpo da fulana, e como é que funciona para o médico isso? É uma pergunta muito pertinente, Céia, e que é o nosso dia a dia muitas vezes. Na verdade, todo mundo sofre um bombardeio da mídia quanto a um estereótipo de beleza. Mas aí nós entramos num assunto muito complexo. E o que é? É a imagem corporal. O que é a imagem corporal? Não é simplesmente o teu corpo físico. É, na verdade, uma união, uma associação entre a tua mente e o teu corpo. É como a pessoa se vê através dos olhos da mente, vamos dizer assim. Então, a beleza é muito subjetiva. Não é algo que pode ser medido, algo que pode ser quantificado. Então, a beleza é muito subjetiva. E essa imagem corporal, ela é formada através de como a pessoa se enxerga, como as outras pessoas enxergam ela, como ela interpreta as opiniões das outras pessoas, como ela foi criada, qual foi a comunidade e com quais pessoas ela cresceu. Então, mais uma vez, a imagem corporal não é o simples físico da pessoa, mas é muito mais complexo do que isso. E como é que nós médicos abordamos essa questão com o paciente que nós achamos que talvez esteja pedindo algo irreal, que
muitas vezes não é possível atingir. Nós temos que ter uma abordagem global e não olhar só o nariz da pessoa, olhar só a gordurinha da pessoa. Não, tem que ver o paciente como um todo. Isso eu acho que é fundamental. Por quê? Porque muitos pacientes fazem um esforço imitativo de personalidades, modelos, e que são modelos irreais, muitas vezes manipulados por técnicas de imagem, né? Ou então por muitos produtos cosméticos. Então, mas as pessoas acham que aquilo existe, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não existem e são irreais. E para isso, temos que dar toda a orientação possível. Acho que isso é a chave, né? Orientação do paciente, isso é o principal. E mostrar o que a cirurgia plástica pode fazer e o que a cirurgia plástica não pode fazer, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas é claro que nós buscamos a perfeição, né, nos nossos procedimentos. Mas a perfeição dentro dos limites da cirurgia plástica e dentro dos limites de cada paciente. E agora eu vou fazer aquela pergunta que eu esperei. Até agora a gente falou de beleza, mulheres, quero ser maravilhosa que nem a fulana, que nem a outra, que nem a atriz, tal. Algumas querem ser a Barbie, né? Não tem casos assim também. Brincadeiras à parte, agora chega a hora de falar sobre eles. Vamos falar sobre os homens. Que era um mito até pouco tempo, que a não ser que você fosse um ator, de cinema, teatro, TV, alguma coisa assim, um extremamente vaidoso, os homens até um pouco tempo atrás não procuravam um tratamento de pele, uma cirurgia plástica, o que fosse, eles não pensavam em melhorar a sua condição. E hoje eles querem, e estão, graças a Deus, vamos deixar bem claro, graças a Deus, antenados para isso, saber que eles também podem usufruir de tudo isso. Né? E existe esse mercado para eles, existem produtos para eles, isso cirurgião plástico que vai fazer aquilo que ele pede, aquilo que ele necessita, ele não tem mais a vergonha de vir e pedir, né? Para dar, eu digo, como é bonito ver um homem que se trata e de alguma forma deixa às vezes seu semblante mais leve, alguma coisa assim, né? Então, vamos falar sobre esse público masculino e como é que está funcionando e o que os homens, né, estão pedindo quando chegam até um cirurgião plástico. Perfeito, Céia. Hoje em dia, os homens estão vindo muito mais, né, no cirurgião plástico, no dermatologista, estão fazendo mais tratamentos estéticos e cosméticos. Isso é muito positivo, né? Aquele preconceito que existia, né, que o homem não poderia fazer nada, não pode fazer botox, não pode fazer cirurgia plástica, isso está caindo por terra. E isso é muito bom para os homens. E existem muitos procedimentos que permitem e que deixam os homens melhores, com uma autoestima melhor, mais bonitos, vamos dizer assim. E quais são os principais procedimentos que os homens procuram? Todos, né? Desde a lipoaspiração até a cirurgia do nariz, que é a rinoplastia, cirurgia de orelha em abano, é uma cirurgia muito procurada dentre os homens, desde cirurgias do contorno corporal, abdominoplastia, e também a cirurgia da face, que é quando ele faz um lifting facial para melhorar a aparência do envelhecimento. Então, existem sim, né, muitas técnicas, muitas cirurgias que podem ser feitas que podem ser feitas para os homens, né? Então, acho que isso é uma tendência e cada vez está maior essa procura. Agora, você andou participando do novo congresso de cirurgia plástica. Eu gostaria de falasse um pouco sobre isso, porque cada vez que um médico, um profissional participa de um evento desses, ele sempre traz, ele agrega conhecimento e ele, lógico, né, aprende novas técnicas, conhece as novidades, né, que estão sendo apresentadas, porque os congressos são exatamente para isso, né, para se discutir a parte científica, se apresentar as novidades, trabalhos e aquilo que está bombando no mercado. Então, vamos falar um pouco sobre isso?
Então, eu estive agora no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que foi em Fortaleza, que já faz alguns anos que é o maior congresso mundial de cirurgia plástica, onde vêm muitos nomes internacionais e nacionais da cirurgia plástica. E eu penso que é muito importante, realmente, como tu disseste, o médico, em todas as especialidades, está sempre procurando se atualizar e buscar o melhor para poder entregar um bom trabalho para os seus pacientes. Então, em todo congresso, nós temos novidades e novas técnicas, pequenos detalhes que a gente aperfeiçoa. E sim, algumas coisas interessantes, né, que eu vi no congresso, por exemplo, a micro e a nano enxertia de gordura na face, que é um preenchimento com gordura, mas uma gordura mais fina, né, que faz com que tenha um aumento do volume da face mais harmônico, inclusive melhorando a qualidade da pele. Se viu que essas micro e nano enxertias trazem muitas células totipotentes, que chama, né, que são células importantes para todo o corpo, que fazem com que a qualidade da pele fique melhor, fique mais brilhosa. Então essa foi uma coisa muito legal que eu vi no congresso. Outras coisas interessantes, obviamente, né, que é um congresso muito amplo, mas também novas técnicas para implante capilar, que são técnicas fio a fio, onde tu tira um fio por vez, ou seja, não fica com aquela cicatriz na nuca, né, para fazer a coleta do folículo, né, mas são extraídos fios a fios para fazer o implante capilar. São técnicas muito interessantes. Também foi muito abordado, já que há um tempo atrás a cirurgia pós-bariátrica, o paciente com grande perda de peso, é um público que está aumentando, é uma cirurgia que está tendo um aumento da procura. Então também foi abordado esses procedimentos em pacientes após grande perda de peso, principalmente abdominoplastia circunferencial, ou seja, quando não se tira somente a gordura da parte anterior, mas também da parte posterior. Isso muitas vezes melhora inclusive o membro inferior. Entre outras diversas novas técnicas sobre implante de próteses mamárias, redução mamária com prótese, que antigamente não se pensava que poderia substituir um tecido mamário de uma paciente que tem uma hipertrofia da mama por prótese, simplesmente se reduzia. Hoje em dia, para que a paciente fique com a mama com um contorno melhor, mais bonito, com mais firmeza, então se faz uma troca do tecido mamário por uma prótese. Antigamente isso era impensável, né? Tu trocar um tecido próprio por uma prótese. Mas as técnicas hoje estão tão boas, tão seguras, que é possível hoje fazer isso. Então, mesmo em pacientes que têm grandes hipertrofias mamárias, é possível fazer o implante de silicone. Para que ele diga assim, onde é que o endereço, como é que a gente pode encontrá-lo, se alguma dúvida, que alguém quiser, assiste o programa também quer conversar a respeito disso, não tem problema nenhum. Onde é que fica o consultório do Elias hoje, doutor Elias? Céia, foi um prazer conversar contigo, foi um prazer expor o meu trabalho para ti e para o teu público. E claro, eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, né? Eu atendo na Rua Lava Pés, número 2081, na sala 901, no edifício Vital Brasil, né? E se caso alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia sobre cirurgia plástica, estou à disposição. Pode
agendar uma consulta através do telefone 36326556 e também pelo WhatsApp, que hoje em dia é muito mais fácil e muito mais prático pelo WhatsApp, que é através do número 991193469. E estamos à disposição para o que precisarem. Bom, eu vou agradecer, né, a oportunidade que tive de conversar com o Elias, cirurgião plástico, porque eu agora, em dezembro, disse que eu faria um programa diferente para mostrar tudo aquilo que as mulheres buscam, os homens buscam, que pode ser feito para o próximo ano, agendado, porque você tem muitas coisas para fazer no ano de 2017. E talvez, entre elas, esteja uma pequena correção, alguma coisa assim, né? Porque o sonho de toda mulher, o desejo de todo homem também, sempre fica mais bonito, melhor. Porque todo mundo é feliz quando se olha de uma forma diferente. E se tem alguma coisa que incomoda, né? Que seja da parte estética, dá para corrigir. Se amando lá dentro e se amando aqui fora, não tem coisa melhor, né? É a perfeição. Elias, muito obrigada. Esse bate-papo foi bem legal, porque daí você conseguiu dirimir algumas dúvidas que a gente tinha, a gente conseguiu conversar, conhecer um pouquinho mais de você. Espero que mais vezes nós possamos nos encontrar para falar sempre de algumas novidades e de que você nos traga essas novidades, já que o programa não vai aos congressos, mas você vai e nos traz todas essas novidades. Obrigado. Bem-vindo a Passo Fundo, né? Muito e continue obrigado. amando a nossa cidade, já que agora você é passofundense. Tá bom? Obrigado. E até uma próxima. Até uma próxima. Tá? Então, pessoal, até uma próxima.